Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Volte um pouquinho na sua Bíblia, só um pouquinho. Gênesis, capítulo 6. Para quem não lembra, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 6, versículos 5 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito, e suas gerações, e andava com Deus. Até aqui. Pai, estamos diante da Tua palavra, e eu quero pedir a Deus, que o Senhor fale conosco. O Senhor já tem falado no meio dos louvores, e pudemos adorar a Ti, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que agora o Senhor possa falar conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Pode se assentar. A palavra que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse meditar fala a respeito um pouco sobre esse texto, de um contexto mais amplo da história de Noé. Quando eu vejo no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus está falando a respeito da sua vinda. Jesus está falando a respeito da chegada do tempo em que ele viria buscar a sua igreja. E ele estava dizendo a respeito de vários sinais. Sinais estes que a gente pode ver que está acontecendo no mundo lá fora. Mas especificamente, em um determinado momento, os discípulos perguntam para Jesus: mas Senhor, nos diz qual é o dia? E Jesus responde, se você olhar no versículo antes, a qual nós lemos em Mateus, ele diz assim: ninguém sabe o dia, senão o Pai que está no céu. Jesus estava fazendo uma referência de que a data exata, enquanto ele estava na terra, nem ele mesmo sabia para revelar. Mas ele deu um grande sinal dizendo que a sua vinda aconteceria em um momento em que a terra vivesse basicamente o que acontecia no tempo de Noé. Falou que na época de Noé aconteciam-se coisas naturais, mas o homem tinha corrompido todas essas coisas naturais. Por isso nós fomos para o livro de Noé, o livro de Gênesis, para falar sobre Noé. E quando chegamos no livro do Gênesis, entendemos uma coisa muito séria. A Bíblia usa no nosso texto, na tradução João Ferreira de Almeida, a palavra arrependeu-se. No texto original diz que Deus mudou-se, mudou os seus planos. Porque quando ele olha para o homem, ele vê que o homem todo se corrompeu. A inclinação do coração do homem era ir atrás do pecado, atrás do que era errado, atrás do que era mal, atrás daquilo que prevalecia diante de Deus. E ali, quando olhamos para essa palavra, começamos a analisar a sociedade dos dias de hoje, nada se difere da época de Noé. Quando olhamos, a maldade no coração do homem tem crescido tanto que o homem não ama mais. Os casamentos se esfriando, as famílias se esfriando, o ser humano se esfriando no contexto geral, o amor cada dia mais frio. As pessoas passam, entre outras, diante de necessidades,
e nem se apercebe da necessidade do outro. O amor tem se esfriado. A prostituição tem se esvalido hoje, e principalmente na sociedade, em meio aos 14 e aos 35 anos, há uma prostituição muito forte, onde as pessoas acham que isso já é certo. A inversão de valores da moralidade acabou perdendo o conceito do que era certo e errado dentro disso. Quando olhamos, vemos aí a sociedade toda se degradando, quando a pessoa busca os seus próprios interesses. Vemos o governo, a sociedade, o ser humano em si, cada dia pior. Podemos até olhar e entender que Deus, se Ele não tivesse escrito toda essa história, podia estar novamente se arrependendo de ter feito o homem nos dias de hoje. Ou mudando os planos, como diz a palavra original no texto. E aí Deus, dentro desse texto, falou ao meu coração que a arca, quando Ele pede para que Noé faça a arca, Ele estava fazendo um tipo. O que é um tipo? Estava dando um exemplo do que seria a igreja no futuro, ou como pelo menos deveria ser a igreja do futuro. Quando Ele manda Noé construir a arca, as características da arca são as características que temos que encontrar na igreja de Cristo nos dias de hoje. Agora, o que é a igreja de Cristo, primeiro entendendo? Quem é a igreja? É o templo ou somos nós? Nós somos a igreja. O apóstolo Paulo fala assim: vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em vós. Então nós somos a igreja. A igreja não é a denominação é a organização onde fazemos culto diante do Senhor. A igreja de Cristo verdadeira somos nós. E quando nos ajuntamos para adorar ao nome do Senhor Jesus. Diga para quem está do seu lado assim: você é a igreja de Cristo. Aí então, como diz o livro de Hebreus, que o Velho Testamento é sombra das coisas do Novo Testamento, a arca é a igreja de Cristo. A arca é a igreja. Se a arca é a igreja, o que eu posso ver nessa arca? Gênesis ainda no capítulo 6, volte lá um pouquinho. No capítulo 6 ainda, no versículo 13 ao 17. Gênesis capítulo 6 ainda, versículo 13 ao 17. Vamos ver como é que Deus espera que a igreja dele seja nos dias de hoje. Amém? Dá um glória a Deus, quem achou? Gênesis está lá no comecinho da Bíblia. Brincadeira. 13 ao 17. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume, por dentro e por fora. Desta maneira o farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a altura de 30. Farás na arca uma janela que lhe dará um côncavo de altura. E a porta da arca porás ao seu lado. Falarás com andares, um baixo, um segundo e um terceiro, porque eis que eu trago dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. A arca é um tipo da igreja. Quando Deus manda Noé fazer a arca, Ele dá detalhes da arca, da construção. Ele não fala assim: vai lá e faz um barco. Até que porque o conceito de barco para Noé era um conceito um pouco longe do seu conhecimento, porque onde ele morava era longe de rios. Quando Deus fala a respeito de vir um dilúvio sobre a terra, é uma história tão da carochinha naquela época, que não tinha chuva, a não ser orvalho que caía sobre a terra, e as águas que marejavam da terra. Não havia chuva forte. Era algo completamente descompensado aos olhos do homem. Deus abençoe. Quem traz um copo de água com um profeta, recebe galardão de profeta.
Ele vivia um contexto totalmente estranho perto daquilo que Deus estava falando para ele. E Deus fala para ele, vai lá e faz uma arca. Não faz um barquinho qualquer. Faz um barco com aproximadamente 150 metros de comprimento. Mais ou menos 25 metros de largura, por aproximadamente 20 metros de altura. Um negócio grande. E ele fala, passa betume nesse projeto, por dentro e por fora. Passa lá uma graxa, um óleo grosso, para vedar essa madeira. Nessa arca, você vai fazer uma janela para cima. Uma janela lá em cima, somente uma janela tem que ter na arca. Do lado da arca você vai fazer uma porta, e somente uma porta, para que entre os animais. E depois você vai construir dentro dessa arca 3 pisos de andares. Um primeiro andar, um segundo andar e um terceiro andar. Nessas características Deus estava falando como teria que ser a igreja dos dias de hoje. Fala para o seu irmão assim, como tem que ser a igreja? Pergunte para ele. Como tem que ser a igreja? Pergunta para mais uma pessoa. Primeira coisa, olha como Deus faz coisas lá atrás que a gente só entende depois, Lucas. Ele podia chegar para Noé e falar, Noé, não vai ficar muito tempo na arca. Você vai ficar 1 ano e 17 dias na arca. Então, para 1 ano e 17 dias, você pode pegar eucalipto. Vai lá, pega o eucalipto, porque o eucalipto, a madeira de eucalipto, você tem eucaliptos que tem 50 metros, 40 metros de altura. Então, se você derruba uma madeira de eucaliptos de 40 metros, você já tira um monte de tábua comprida. E aí fica mais fácil de fazer a arca. Deus poderia ter feito dessa forma, mas Deus vai e fala para Noé, Noé, eu quero que você faça de madeira de golfer. Madeira de golfer é semelhante à madeira de acácia encontrada no deserto. A madeira de golfer, ela não tem galhos mais compridos do que 2 metros. Olha que interessante. Ou seja, as tábuas que a arca foi construída eram todas de madeiras curtas, de 2 metros e meio. E a madeira de golfer é uma madeira toda torta e uma madeira cheia de nó. Ou seja, imagine um carpinteiro trabalhando numa madeira dessa para tirar tábuas e construir essa arca. A arca levou 120 anos para ser construída. Não acontece do dia para a noite uma construção de uma arca com um tipo de madeira dessa, que talvez se fosse feita de eucalipto se faria em 2, 3 anos. Mas com essa madeira, 120 anos. E Noé não reclamou. Trabalhou madeira por madeira. Endireitou madeira. Colocou água sobre a madeira. Peso para que ela ficasse reta. Tirou os nós. Lixou. Preparou a madeira para que ela pudesse estar pronta para fazer parte da arca. Por que toda essa dificuldade? Porque na verdade a arca era um tipo da igreja. Deus estava mostrando que a sua igreja seria construído com madeira de golfer no dia de hoje. Pastor, não estou entendendo. O que é essa madeira? A madeira representa a nossa vida diante de Deus. E como é a nossa vida diante de Deus? A nossa vida de Deus, ela é meio torta. A nossa vida diante de Deus tem alguns nós que precisam ser retirados, trabalhados. A nossa vida diante de Deus precisa ser endireitada. E ela vai ser endireitada, porque o Espírito de Deus está trabalhando em nós. E nós somos um templo em edificação. Por que a arca levou tanto tempo para ser construída? Para mostrar que nenhum de nós é construído diante de Deus do dia para a noite. Você não dorme de um jeito e acorda de outro jeito. A nossa vida é transformada pelo conhecimento da palavra dia após dia. Deus está trabalhando em você. Cada dia que você lê um texto, você conhece a palavra, é um nó que é tirado, é algo que é endireitado. Deus está trabalhando e endireitando a sua vida, porque você faz parte da construção da arca do arrebatamento, da igreja que vai levar um povo a morar no céu e você vai nela. Deus está preparando você. Quando Ele manda fazer com aquela madeira, está fazendo exemplo de que você vai ser endireitado e vai ser uma bênção na mão do Senhor. Jesus está trabalhando em você.
tem um motivo para Jesus ter sido carpinteiro. Tem um motivo. Por que ele é carpinteiro? Para endireitar a nossa vida, tirar os nós. Se você vê o livro do profeta Isaías, Isaías está dizendo assim: ele é aquele que endireita as veredas, que arranca os nós e coloca no prumo aquele que é seu. Deus está trabalhando na nossa vida e vai fazer de nós preparados para o dia do arrebatamento. Ele vai usar você nessa igreja, Ele vai usar você na arca da construção e vai ser você o instrumento dele para levar pessoas para esse arrebatamento, para a glória do Senhor Jesus. Diga para o seu irmão, se você é a arca do Senhor, diga, Deus tem um plano na sua vida. Diga, você é a arca. Aí ele diz algo tremendo, diz assim: você vai construir a arca com essa madeira, mas para que não entre água dentro da arca, você vai passar betume. O betume você vai passar por dentro e vai passar o betume por fora. Olha a ordem das coisas: por dentro e depois por fora. O betume é um tipo de material retirado do óleo grosso. Na época, haviam lugares que haviam óleo grosso, principalmente naquele lugar, uma região petrolífica. Eles encontravam o óleo grosso, o óleo bruto. O betume é o derivado do óleo bruto, é o derivado do óleo. Agora, quando você coloca, pode pôr até no Google para pesquisar, na Bíblia, o que significa o óleo, e você vai ver que Deus coloca o Espírito Santo de Deus simplificado e modificado como óleo. Toda vez que você vê aparecendo exemplificadamente a palavra óleo, azeite, faz referência ao Espírito de Deus. Agora, o betume é um derivado do óleo grosso, do óleo puro, do Espírito. O que nós temos que é derivado do Espírito? O que é que Deus colocou na nossa mão que é derivado do Espírito? Pega a sua Bíblia e faça assim. Diga, a minha Bíblia é derivada do Espírito. Quando ele fala assim, você tem que passar betume por dentro e por fora, ele está dizendo que a palavra de Deus tem que ser aplicada na nossa vida de dentro para fora. Como a arca de Deus, como a igreja do arrebatamento, nós temos que ter a palavra de Deus constantemente na nossa vida e principalmente de dentro para fora. Pastor, mas por que você está insistindo nesse negócio de dentro para fora? Porque nós vivemos uma geração de um monte de crente que por fora é crente, mas por dentro, só Jesus. Nós não podemos viver de aparência. Basta essa época de igrejas de aparência, onde as pessoas detectavam o crente pelo terno, pela gravata, pelo tamanho do cabelo. Detectavam o crente pela vestimenta. Quando eu olhei para esse texto, Deus está falando assim, é de dentro para fora que acontece a transformação. A palavra tem que estar no teu coração, e de dentro para fora, Deus vai te transformar. O recado é passar o betume por dentro e por fora. Olha que interessante, quando Deus foi escolher o rei de Israel, ele era o 8º de uma família, e uma família que dizia que tinham só 7 irmãos, ele era o 8º. Diga para o seu irmão assim, a família tinha 7 irmãos. Diga, Davi era o 8º. Ué, não fecha a conta, né? Se você olhar o texto, e toda vez que faz referência à família de Davi, tinham 7 irmãos, e Davi era o 8º. Pastor, não fecha a conta. Davi não era considerado filho, porque ele era um filho bastardo. Ele não participava das reuniões, tanto é que, quando reuniram para escolher aquele que seria ungido rei, Samuel foi escolhendo pela aparência. Vai ser esse, não é? Esse não é? Esse não é? 5, 6, 7. Cadê? Acabou. Passou em 7.
Só que o Espírito de Deus falou a Samuel: eu não olho segundo os teus olhos, eu não olho para a aparência. A aparência engana o homem. Eu olho para dentro do coração. O coração não me engana. Diga para Jessé se não existe mais nenhum filho. E aí Samuel, com o olho profético de um sacerdote ungido de Deus, olha nos olhos de Jessé e diz assim: acabaram-se os mancebos? Não tem mais nenhum? E aí Jessé começa a se desculpar. Diz assim: sabe como que é? Então, tem um lá, sabe, que na verdade ele é mais meu servo do que filho, porque ele é vergonha da família. É um filho fora do casamento. Samuel diz assim: ninguém sentará à mesa até que ele chegue. Manda chamá-lo. Manda chamar Davi. Quando Davi chega e se apresenta diante de Jessé, se apresenta diante dos seus 7 irmãos e se apresenta diante do sacerdote do Senhor Samuel, Deus diz: é esse, unge ele no meio dos seus irmãos, porque eu conheço o coração de Davi. Nós temos que ter o nosso coração voltado a Deus, diariamente, recebendo a palavra através da leitura. E hoje está fácil. Quem tem smartphone aqui? Quem tem Bíblia no smartphone? Você já percebeu que dá para você programar para todo dia de manhã chegar um versículo bíblico para você? E você pode meditar na palavra nesse versículo. E se você for um pouco mais, assim, audacioso, você vai apertar aquele botãozinho escrito assim, continuar lendo. E vai ler uns 3 versículos antes e uns 3 depois, para você entender o contexto do que está escrito. E vai meditar naquilo. E vai fazer um devocional. Orar. Deus está usando até a tecnologia para favorecer você, para que você tenha a palavra no teu coração. Para que você alimente-se da palavra e que você tenha um resultado na sua vida de uma palavra que venha de dentro para fora, transformando de verdade a sua vida. Porque o que nós precisamos é de jovens transformados na presença de Deus pela palavra do Senhor. Não adianta a gente ter aqui um monte de gente parecida com crente, não. Nós temos que ter filhos de Deus aqui. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus? Diga: eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus para a glória do Senhor. Você tem betume aí? Pergunta para o seu irmão assim: você tem betume aí, irmão? Diga para ele: se está faltando betume, passe mais. Mais palavra. Mais leitura, mais meditação. Mais palavra, para que ele vede e a água do mundo não entre para misturar com a água que está dentro de você, que é a água limpa do Espírito Santo. Outro detalhe interessante. Quer que eu continue? Quer que eu pare? Quem quer que eu continue, diga amém. Quem quer que eu pare, diga glória a Deus. Então vamos continuar. Estão com a cara assim de que, pastor, que tem assim, duas formas de você entender se você prega ou não. Quando você está pregando, as pessoas falam assim: fala a Deus. Aí você prega. Aí quando as pessoas falam assim: já falou, é para parar. Não adianta o pregador continuar, porque o povo já falou que é para parar. Amém? Então é fala a Deus ou já falou? Então vamos continuar. Na arca tinha algo interessante. A Bíblia fala que tinha uma janela virada para cima. Olha que coisa interessante, uma janela virada para cima, uma janela em cima. E quando eu li isso, eu entendi algo tremendo. Dentro da igreja não pode haver nenhum tipo de revelação que não seja a revelação que venha de cima. Hoje a gente vive um bando de pessoas buscando revelação em homens, buscando revelação em ideias formatadas, buscando revelação em livros formatados, esquecendo que a verdadeira revelação que a igreja precisa é a revelação que vem de cima. Toda a igreja constituída, por exemplo, como a nossa igreja Agnos, tem uma visão que Deus deu, e essa visão veio de cima. O projeto dos jovens tem uma visão que Deus deu, e ela veio de cima. E eu vejo tantas pessoas tentando encontrar na internet, ou em livros, ou em tantas coisas, a revelação que Deus já está te dando, entregando para você. A revelação tem que vir pela janela de cima, não pode vir pela janela do lado.
Deus não permitiu que houvesse outra janela, porque qualquer janela poderia ter contaminação. Imagine Noé abrindo uma janela do lado, podia entrar água, podia entrar um cadáver que estava boiando. Deus falou: não quero tranqueiras que venham do lado, eu quero que você abra uma janela que venha coisas de cima para você, porque de cima Deus tem muito para te dar, de cima Deus tem unção, de cima Deus tem revelação da palavra, de cima Deus tem dons espirituais, de cima Deus tem experiências, de cima Deus tem sonhos para revelar, de cima Deus tem muita coisa para fazer na igreja. Diga: eu quero as coisas de cima. Diga: se você gosta do lado, fala assim comigo: do lado só uma porta. Fala assim: só uma porta. E tem um motivo também. Só tinha uma porta. Tem um motivo para isso. Qual é o motivo? A porta era para a entrada. Tanto é que quando eles entraram, os bichos entraram, e ele fechou a porta foi fechada, selada por Deus pelo lado de fora. Não abria mais. Por que só tem uma porta para entrar? Aí vem uma revelação que você tem que guardar no teu coração. Não existe salvação em nenhum outro, a não ser na porta que é Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 3 portas do tabernáculo. Ele é a porta da salvação. Quando colocou-se uma porta na arca, estava dizendo: a igreja não pode ter mais de uma porta para dar salvação. E hoje a gente vê tanta gente pregando tanta coisa de salvação. Obras, né? Esses dias veio no grupo do WhatsApp: a salvação é por mérito, não é por mérito, é por obras. Como é a salvação? Pediram para me explicar. Eu falei: leia Efésios lá, irmã, capítulo 2. Efésios assim: a salvação vem pela graça, e é de Deus. Por que vem de Deus? Para que ninguém se glorie. Porque por obras ninguém é salvo. Porque nós somos predestinados para as boas obras de Deus, feituras dele para as boas obras. Por isso, Deus resolveu nos salvar pela graça em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Só tem um caminho para ser salvo: por Jesus. E por que você está pregando isso, pastor? Eu já aceitei Jesus. É porque muitas vezes nós ficamos confundidos, achando que essas pessoas que estão lá entregando cesta básica aos pobres, estão fazendo obras sociais. Mas como é que esse pessoal não vai para o céu? O pessoal faz tanta coisa boa, tem tanta gente boa, tem tanta gente cheia de boas intenções. Como que uma pessoa dessa não vai para o céu? Sabe por que não vai para o céu? Porque o ser humano foi criado para fazer boas obras. Isso é obrigação. Você, todo mundo, nasceu criado para boas obras. É o que diz a Bíblia. E se eu fui criado para boas obras, como é que eu vou alcançar a salvação por algo que já está no meu instinto? A salvação só é alcançada quando eu aceito Jesus, quando eu tenho Jesus na minha vida. Não existe outros caminhos para Jesus chegar em mim. Não existe a igreja A salva, a igreja B salva, como alguns falam. Ah, você está lá naquela igreja? Ah, você está na beira do caminho. Outro dia eu tinha um irmão que era crente, aqueles fervoroso, né? Aí um camarada foi falar isso para ele. Falou assim: ah, irmão, que bom, quantos anos você está na igreja? Ele falou: 7 anos. 7 anos, que igreja? Ah, estou na Assembleia de Deus. Ah, então você está na beira do caminho. O irmão se irritou e falou assim: se eu estou na beira do caminho, você está no meio do mato. Não é a denominação de igreja que leva alguém para o céu. E está cheio de gente pregando assim: se você não estiver na igreja A ou na igreja B, você vai para o inferno, você não vai para o céu. A salvação não está na denominação, a salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salvação, Jesus. Porta, Jesus. Faz uma porta, porque por ela você vai entrar com a sua família, e eu vou trazer salvação para a sua casa. Sabe o que ele está dizendo? Por essa porta que é Jesus, vai entrar você e sua família, ele vai trazer salvação na sua casa. Pastor, como assim? O apóstolo Paulo recebe, aliás, Pedro recebe uma revelação quando ele é solto da prisão.
e o guarda da prisão vai se matar, tirar a sua vida. Ele fala, não tira a sua vida. É Paulo mesmo, não tira a sua vida. Estamos todos aqui. E ele se maravilha com aquilo e diz para Paulo, Paulo, Deus fez um trabalho tremendo aqui. Como é que eu faço para ter essa salvação? E Paulo falou assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Qual é a porta? Jesus. Qual é o caminho para a salvação? Jesus. Então, pastor, eu estou no lugar certo. Tá, porque você está em Cristo Jesus. Se eu falar para você, não saia da denominação Agnus, que é só aqui que vai para o céu, está errado. Eu vou dizer, não saia de Cristo. Não deixe Jesus por nada, porque é Jesus que vai te levar para o céu. É Ele, o único Salvador, o que morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele para nos perdoar de todos os pecados e nos purificou para encontrar com Ele um dia e morar para sempre com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora essa arca, já vou terminar, não é mensagem espada não, tá, irmão? Porque os irmãos falam assim, essa pastora está pegando uma mensagem espada hoje, comprida e chata. Não, eu vou deixar ela mais curta. Pode até ser chata, mas mais curta. É que os irmãos falam assim, o pastor está com uma mensagem espada hoje, hein? Aí tem gente que acha que é a benção. Não, é comprida e chata. Vocês estão gostando? O que falta falar aí? Quem está acompanhando a Bíblia aí, meus irmãos aí. A Bíblia fala que era para ser feito a arca com 3 pavimentos. Olha que interessante. Deus fala, faça um primeiro, um segundo e um terceiro. Quando ele estava falando, faça com 3 pavimentos, ele estava dando maior revelação da igreja. Como é que eu identifico se uma igreja é verdadeira? Ela tem que ter 3 pavimentos. Se tiver um pavimento só, está errado. Se tiver 2 pavimentos, está errado. Se tiver 4 pavimentos, está errado. Se tiver mais de 4, está errado. A igreja verdadeira tem 3 pavimentos. Por exemplo, hoje nós vemos crescendo muito forte uma onda de igrejas unicistas. O que é uma igreja unicista? Não acredita no Pai, não acredita no Espírito Santo, acha que é só Jesus. Só tem um pavimento, não salva. Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As testemunhas de Jeová diz que só é Jeová, que Jesus é um profeta. Você fala, Jesus é um profeta. Não era para falar denominação, mas escapou. Mas está indo para no ar aí. Eu que falei, não é igreja não. Mas eles acreditam somente na revelação de um nome só de Jeová. Não acredito que Jesus é Senhor e Deus, acredito que Jesus é apenas um profeta que é filho de Deus, mas ele mesmo diz que eu sou menor que o Pai, isso que eles acreditam. Não dão a divindade a Cristo e acreditam que o Espírito Santo de Deus é uma força ativa. Sabe o que é força ativa? Se você fizer Senai ou qualquer curso de elétrica, eu vou dizer que força ativa é quando você ativa o interruptor e acende uma lâmpada. Você ativou a força, é uma força ativa. Você acha que o Espírito Santo é isso? Está errado. Então é uma igreja que tem só um pavimento, só Jeová. Apesar de terem o nome, usam a transfiguração, a transliteração do nome de Deus, está errado. Só tem Jeová, está errado. Tem algumas igrejas vivendo com 2, porque tem o Deus Pai e o profeta fulano. Está errado. Tem uma onda muito grande de uma apóstola aí, uma apóstola bonitinha, apóstola do sol. Não vou falar o nome, né, mas se você colocar lá apóstola sol, vai aparecer o nome lá na internet. Essa apóstola do sol diz assim, o Pai me revelou a palavra da salvação, e quem crer em mim, está falando dela, na minha palavra vai ser salvo. Esqueceu Jesus e o Espírito Santo de lado, só Deus e ela. A revelação que Deus deu para o pai dela ainda, acredita? O pai dela morreu, passou para ela, agora ela é a profetisa. Aí você fala assim, pastor, mas quem vai acreditar nisso? Se você pesquisar na internet, ela fez uma cruzada no Nordeste a semana retrasada, tinha 8.000 pessoas para ouvir ela falar.
E só para você ter uma ideia, eu acompanho ela no Instagram, só para mim ficar vendo as besteiras que ela fala e aonde ela está indo. Está em Minas Gerais esse negócio. E um monte de gente achando, não, mas tem 2 andares essa arca. 2 andares já está bom. A Bíblia fala que tem que ter 3 andares. Aí tem outra igreja que tem mais andares. Tem igreja que fala assim, nossa igreja tem Deus Pai, tem Deus Filho, Deus Espírito Santo, São Joaquim, São José, São não sei o que, São Bernardo é cachorro, né? Eu nem sei quantos andares tem lá, porque cada dia está canonizando mais alguém. Tem muito pavimento lá, irmão. Tem muito pavimento lá. A igreja verdadeira tem 3 pavimentos: Pai, Filho e Espírito Santo. E se você olhar, tem um terceiro em cima, Deus Pai Todo-Poderoso. Um no meio, Jesus, intercessor entre o Deus e os homens. E um terceiro e um primeiro embaixo, o Espírito Santo ainda habita na terra para nos dar consolação, para nos dar a presença dele na nossa vida, para andar conosco nos dias de hoje. 3 andares por quê? Porque Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Ele é Yahvé, as 4 consoantes de um nome forte que diz que ele se torna naquilo que eu preciso. E quando transliteraram o nome dele, trouxeram o nome dele para Javé, e depois para Jeová, e aí vem Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shammah. Ele é o Deus que é a minha bandeira, Ele é o Deus que é a minha provisão, Ele é o Deus que é a minha cura, Ele é o Deus que é o meu Senhor, Ele é o Deus que me traz a paz, Ele é o Deus que tem tudo, e tudo está nele, e por Ele, e Ele nos abençoa. Toda igreja tem que ter Ele, o Deus Pai, o andar de cima. Mas também toda igreja tem que ter o andar do meio. Qual é o andar? O andar que João falou no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele se fez carne, e habitou no meio dos homens, foi para a cruz, morreu, deu o brado na cruz do Calvário, trouxe salvação e voltou para o céu, para ser o intercessor, como diz o livro de Hebreus, o sumo sacerdote, melhor que Arão, melhor que Melquisedeque, o sumo sacerdote do sumo sacerdote, o Senhor dos senhores, aquele que diz assim, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa, o ômega, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aquele que veio e que há de vir para salvar a nossa vida do mal. Ele é Jesus. Quando você escorrega, Ele está lá do lado do Pai, para interceder por nós. Você viu falar de advogado? Ele é o melhor advogado que você pode ter. O sangue que Ele verteu na cruz te trouxe salvação. Não há como ter uma igreja que não tenha um andar do meio. Jesus, que traz a nossa oração diante do Pai e intercede por nós. O nosso intercessor. A Bíblia fala que em nenhum outro há salvação. A Bíblia fala que não existe nenhum outro intercessor. Não adianta esse negócio de pedir para a mãe que a mãe fala com o filho. Não é assim. Só tem Ele. Não adianta. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês chegaria no consultório médico precisando urgente de um atendimento e a secretária dissesse assim, me perdoe, o médico não está, mas se você não se importar, a mãe dele vai te atender. Quem ia deixar a mãe atender no lugar do médico? Ia falar, não, ele fez medicina, estudou, para ter um consultório fez residência, no mínimo 10 anos ele ficou em cima de livros e de pessoas para aprender. E hoje ele é um especialista, ele tem capacidade. Agora a mãe dele só deu a luz a ele. Ela tem o mérito de ter dado a luz. Mas o único que pode mudar a vida de alguém é Jesus. Não tem outro caminho para chegar nele, a não ser por Ele mesmo. E aí a Bíblia fala que existia na arca um último andar, um andar térreo.
Por que o andar terra e o andar de baixo? Na terra, esse andar significa o Deus Espírito Santo que está aqui essa noite. Quando Paulo disse assim, vós sois morada e habitação do Espírito Santo, ele estava dizendo, o Espírito Santo está dentro de você. Você sabia que quando todo mundo vai embora, nessa igreja, não fica a habitação de Deus, fica só um prédio, a construção? Sabia disso? Por isso que aqui é uma denominação de igreja, a igreja somos nós. Mas quando chega o primeiro àquela porta, Jesus chega com ele através do Espírito Santo. E quando o último vai embora, Jesus vai embora junto com ele. Porque o templo aonde ele habita não é templo feito por mãos de homens, mas é você, que é feito por Jesus, que é a obra-prima do Senhor. E o Espírito de Deus habita em vós, ele mora aí dentro de você. Por que ele mora aí? Primeiro, para te consolar, para te ajudar nos dias difíceis, para te estender a mão e dizer, vai dar tudo certo, para lembrar no teu coração a palavra de vitória, porque Jeremias disse assim, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem vai fazer isso é o Espírito de Deus na sua vida. Segundo, para te dar poder, e a Bíblia diz que darem serpentes e escorpiões. A Bíblia fala que em nome de Jesus vamos expulsar demônios. A Bíblia fala que em nome de Jesus até os enfermos serão curados. Quem é que faz isso? É o Espírito de Deus em nós. E vou dizer uma coisa, Deus podia entrar numa batalha tremenda com os demônios e acabar com tudo com uma palavra só, mas Ele preferiu escolher você, feito de barro, para escrever assim na palavra, eu escolhi vasos de barro, para encher da minha glória, para que a glória sempre seja minha, por isso eu uso vasos de barro. Ele escolheu você para habitar em você. Você não é qualquer um, você é a morada de Deus. Deus está em você. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer um. Por mais que alguém queira dizer, ei, não vai dar errado, você está indo para o caminho errado, não está certo. Ei, você é escolhido de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Ele está em você. Outra coisa que o Espírito faz, nos ajuda a orar. Que às vezes é difícil de orar, não é? Às vezes sai lágrimas só, mas Ele é aquele que pega a sua lágrima, e a Bíblia diz que tem um cálice diante de Deus com as lágrimas dos santos, Ele coloca lá no cálice diante de Deus, toda a tua lágrima derramada Ele leva diante de Deus, toda a sua oração. E vou dizer uma coisa, a Bíblia fala que a gente às vezes nem sabe como orar, e às vezes ora errado, mas aí vem o Espírito de Deus que pega as nossas palavras e leva com gemidos inexprimíveis diante de Deus, sabendo que eu e você precisa, leva do jeito certo, e Deus ouve a nossa oração, e nos responde, e nos traz a vitória. Por isso Ele está aqui no andar de baixo, te ajudando a orar, te consola, habita em você, intercede junto com você. Esse é o Espírito Santo de Deus. Te dá poder.